Muito bem, pessoal, estamos gravando a aula. Primeiro aspecto, lembrem-se das datas dos trabalhos de vocês. E quem não puder estar presente, por favor, me avise com antecedência para eu poder organizar alguma coisa equivalente, né? Porque esses trabalhos eles estão agendados há bastante tempo. E deixar para me avisar no dia é a mesma coisa que não avisar, tá, pessoal? Porque eu trabalho o dia todo. Então, por exemplo, eu cheguei a mais ou menos meia hora de Caxias, aqui em Porto Alegre, para poder começar a aula e não tive, por exemplo, o dia todo como ver meu e-mail, tá? Então, eu só peço que vocês tenham alguma antecedência no me avisar, tá? Bom, sistema nervoso central, gente. Deixa eu ver o nosso quadro da aula passada, onde nós terminamos. Quadro aula neuro 1, quadro aula neuro 2. Eu vou começar agora a elaborar as questões também para postar para vocês. Nós terminamos em medula. Bacana, isso aqui a gente falou. Vocês lembram, então, questão do reflexo medular, que a medula é capaz de tomar decisões por nós. Um exemplo é o reflexo patelar, né? Onde, quando um músculo é estendido muito rápido, ele manda uma informação para a medula devolve a informação, que vai ser a contração. E nós falamos também sobre o reflexo pupilar, que é a retração da pupila em resposta à luz, né? E cada um pode ser usado para diagnóstico de algum tipo de lesão. Falamos sobre os dermátomos, né? Que cada nervo vai ter responsabilidade, cada parte de nervos vai ter responsabilidade por inervar sensitivamente uma região do corpo. Muito bem. E lembramos um pouquinho de potencial saltatório e neurotransmissores. Sim, falamos sobre todos os neurotransmissores. Muito bem. Então, a gente falou, gente, basicamente sobre a parte da medula na semana passada, né? Só que eu falei, o sistema nervoso central, o que faz parte dele é tanto a medula, mas também o encéfalo. Então, hoje, nós vamos aqui ver essa parte mais de cima, que é o encéfalo. Bom, moçada, no livro tem um desenho bem bacana do encéfalo, que mostra a sua complexidade, tá? Gente, a nomenclatura correta é encéfalo, por quê? Porque quando a gente fala encéfalo, nós estamos falando tanto aqui do bulbo, da ponte, da hipófise, do telencéfalo e do cerebelo, né? Isso que a gente chama de encéfalo inclui todas essas porções. O que no linguajar popular se chama de cérebro não inclui o tronco encefálico, tá? Que seria aqui a ponte, o bulbo, e também essa porção mais próxima aqui do telencéfalo, que é o mesencéfalo, tá? Que a gente chama de cérebro, né? Numa forma mais popular. Bom, aqui tem uma figurinha dele aqui, dissecado, né, numa aula de anatomia, por exemplo, mas vamos deixar só o esqueminha dele. Bom, por que ele tem tantas porções, moçada? Eu gosto muito de falar de sistema nervoso central, porque aí a gente compreende as funções de cada parte do nosso sistema nervoso central, né? E a gente pode também entender o que aconteceria, por exemplo, se eu me machuco, se eu tenho uma lesão em cada parte, como que as ordens desse sistema acontecem, né? Para vocês terem noção, gente, 20%, quase 20% da nossa energia consumida vai para o cérebro, tá? Então, essa cachola grande aí na nossa cabeça, ela gasta muita energia, né? Além da energia do oxigênio também, ela gasta boa parte da nossa respiração, cerca de 80% também, serve basicamente para manter o encéfalo funcionando, tá? Então, sob um ponto de vista evolutivo, gente, a gente só conseguiu desenvolver um cérebro tão grande, né, um encéfalo tão grande, tão cheio de funções, porque a nossa acessibilidade
ao alimento, à energia, aos nutrientes, aumentou também, tá? E quem sabe me dizer o que mais nos facilitou em acessar grandes quantidades de calorias? O que vocês acham que nos ajudou a conseguir absorver muitas calorias do alimento, falando sobre evolução da espécie? O que vocês acham que fez tanta diferença para a nossa espécie, que nos ajudou a... Só mudar de slide aqui. A conseguir consumir tanta energia a mais? O que vocês acham? Será que foi uma comida diferente que a gente começou a comer? Ou será que foi um jeito de comer que começou a nos dar acesso a muito mais energia? Vocês já pararam para pensar nisso? Tem tudo a ver com a área de vocês. A cocção, perfeito, Paloma, perfeito. O que acontece, gente? Quando, um pouco antes de ser Homo sapiens, nós começamos a dominar o fogo, né? E quando a gente cozinha o alimento, pessoal, ele fica de digestão muito mais facilitada. Então, isso é uma coisa importante da gente compreender. A digestão dos alimentos, ela é muito mais simples quando o alimento está cozido. E aí, o que acontece? Como a gente começou a botar o alimento em cima do fogo e ver que ele ficava mais gostoso e também mais fácil de digerir, a gente começou a ter muita energia disponível para começar a se preocupar menos com a nossa sobrevivência e mais com outras coisas. E aí essas outras coisas começaram a fazer muita diferença na evolução da nossa espécie. Por exemplo, a comunicação, o planejamento, a forma de viver em sociedade, né? Vários aspectos começaram a fazer muita diferença para a nossa sobrevivência, tá? Porque o cérebro, enfim, ele requer muita energia, então a gente teve que desenvolver uma forma de disponibilizar mais energia para ele, tá? Se a gente interrompe a comunicação do encéfalo com o restante do corpo, tá? Por exemplo, desmaio, né? A gente chama isso de inconsciência, tá? Se há interrupção do fluxo de oxigênio, né? Então, um exemplo clássico é, por exemplo, quando a gente está deitado e levanta muito rápido, né? O que acontece? A gente está deitado, o sangue chega no nosso cérebro, no nosso encéfalo tranquilamente, né? Quando a gente levanta muito rápido, a coisa preteia, assim, né? O que é isso, gente? É o aporte de oxigênio no encéfalo diminuindo. Gente, só de diminuir um pouquinho, a gente já fica tonto. Por quê? Porque já começa a funcionar mal, só porque eu levantei muito rápido. E se, por exemplo, o que acontece às vezes com algumas pessoas, elas estão fazendo muita força, né, na academia e tal, e aí ela larga o peso repentinamente e a pessoa desmaia. É por quê? Porque ela estava com a pressão muito alta, a pressão logo caiu e o sangue que antes chegava aqui em cima por causa da pressão elevada, como a pressão sanguínea baixa, o sangue também baixa e não há mais o aporte de oxigênio para o encéfalo. E aí, como medida de segurança, né, o nosso encéfalo desenvolveu o que a gente chama de desmaio ou a inconsciência. Inconsciência, né? Significa que o indivíduo está inconsciente. Tá? Então, ele desliga automaticamente quando o aporte de sangue é insuficiente. Tá? Por que ele faz isso? Para economizar energia. Afinal de contas, ele precisa de muita energia para funcionar. E se o aporte de sangue fica insuficiente por 4 minutos, já é o suficiente para começar a acontecer pequenas lesões que são incuráveis no encéfalo. Quem sabe me dizer
uma situação em que há interrupção do aporte de oxigênio no encéfalo e, consequentemente, ocorrem lesões permanentes nessa região. O AVC, né? Que, como agora a gente está chamando de encéfalo, como é que a gente chama, Eduardo? AVE, muito bom, isso aí. Né? Então, o que acontece, gente? O AVE é um exemplo clássico de quê? De alguma artéria encefálica ter o seu fluxo interrompido, aquela região fica sem sangue e começar a haver morte celular naquela região do encéfalo, tá? E aí a gente vai ver agora as regiões do encéfalo e tal, para que cada uma é responsável e por que é tão ruim ter essa diminuição do aporte de oxigênio, tá? Outra coisa que é importante a gente compreender é uma coisa chamada barreira hematoencefálica. Tá, gente? Isso é uma das coisas mais importantes no que diz respeito ao nosso encéfalo, tá? Porque ele basicamente vai nos proteger, ou melhor, proteger o nosso encéfalo, essa barreira, de agentes estranhos passarem para cá, tá? Coisas que não devem passar, tá? A barreira hematoencefálica, gente, ela vai acontecer aqui na entrada das artérias, tá? Que começam a chegar aqui no encéfalo, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagem. Basicamente, gente, a barreira hematoencefálica é o fato das artérias que chegam aqui pela vascularização encefálica serem tão fininhas, que somente substâncias muito pequenas conseguem passar. Por exemplo, o oxigênio, por exemplo, a glicose, outros carboidratos, né? Não conseguem passar, por quê? Porque eles são de grande tamanho e não passam através dessa vascularização muito reduzida, tá? Deixa eu ver aqui, barreiras. Ai, que pena, não achei aqui, gente, uma figura que seja boa para a gente ver essa questão da vascularização encefálica. Bom, e aí o que acontece? Tem alguns outros carboidratos que conseguem passar. Quem sabe me dizer um carboidrato que consegue passar pela barreira hematoencefálica? Um carboidrato que vocês conhecem muito bem. Tem um carboidrato que vocês conhecem bem, que consegue passar. E quando ele chega aqui no encéfalo, gente, causa um prejuízo. Tem sintomas bem característicos. Prejudica o funcionamento global do encéfalo, moçada. A fala, coordenação motora, cognição, a pessoa fica um pouquinho mais burrinha, começa a tomar mais decisões. Perfeito, Milena. Então, eu estava perguntando, Eduardo, qual era o carboidrato que consegue passar através da barreira hematoencefálica, né? Além da glicose. Um bom exemplo é o álcool, né? O álcool é um carboidrato que vai ter efeitos colaterais no nosso encéfalo, porque ele consegue passar através da barreira hematoencefálica, porque ele é um carboidrato de pequena complexidade, tá? Então, ele consegue passar. Tem outros agentes que conseguem passar, medicações conseguem, né? Boa parte dos anestésicos consegue passar pela barreira hematoencefálica. O dióxido de carbono também consegue passar, tá? Então, são vasos de calibre reduzido que impedem a passagem de substâncias prejudiciais
ao tecido nervoso, né? Então, o que que vai passar? Aqui, quem é que tem autorização de passar, né? Normalmente são substâncias que a gente chama de lipossolúveis. Oxigênios, dióxido de carbono. Isso aqui é muito comum também, o NO2, quando ele se acumula e gera. Ele é inerte no nosso sangue, tá, gente? Mas quando ele se acumula no nosso sangue, principalmente em situações de mergulho, a pessoa mergulha muito fundo, o NO2 começa a formar bolhas e ele consegue passar pela barreira hematocefálica. E aí acontece uma coisa que nós chamamos de embriaguez das profundezas, né? Mergulhadores, quando vão começar a mergulhar muito fundo, gente, eles começam a ficar bêbados. Olha só, que bom, que útil isso, né? A pessoa está lá no fundo do mar, né, cheio de perigo ali com oxigênio e começa a ficar bêbada. É exatamente isso, gente. Quando mergulho de profundidade causa o sintoma que a gente chama de embriaguez das profundezas, porque a pressão lá é tão grande que o óxido nítrico, o NO2, ele começa a formar bolhas e começa a reagir e passa pela barreira da hematoencefálica e começa a prejudicar o funcionamento do encéfalo, assim como o álcool, né? Então, a glicose consegue e o álcool, nosso querido álcool, também consegue passar, tá? É importante a gente entender, gente, que somente a glicose, como a gente íons também conseguem passar, né? Alguns íons, importante. Mas como agentes nutricionais, gente, somente a glicose passa. O que isso significa? Que se a gente entra em hipoglicemia, isso só acontece com diabéticos, tá? Hipoglicemia não acontece com pessoas saudáveis, ou melhor, pessoas não diabéticas, tá? É muito, muito, muito difícil entrar em hipoglicemia, em qualquer caso. Prof, treinei, comi e fui treinar. Gente, não tem problema. O grande problema é treinar em alta intensidade, intensidade alta, em jejum, tá? Se for um exercício de intensidade moderada, a probabilidade de hipoglicemia é muito baixa. A questão é que o rendimento do treino vai baixar também, né? Porque eu não tenho combustíveis suficientes para o exercício. Bom, mas o que eu ia dizer, gente? A hipoglicemia, né? O que ela pode causar, gente? O que vocês acham que acontece se o cérebro ficar sem combustível? Bom, se ele fica sem oxigênio, a gente já sabe, ele começa a ter lesões, né? Ele começa a entrar em hipóxia e começa a haver a necrose celular, né? Necrose é quando as células morrem, nesse caso aqui, por hipóxia, ou seja, por falta de oxigênio. Mas, e a hipoglicemia, gente? O que vocês acham que a hipoglicemia pode causar de ruim no cérebro? Qual que vocês acham que é o primeiro sintoma da hipoglicemia? Tem um sintoma que vocês conhecem. Quando vocês começam a ficar hipoglicêmicos, ou seja, quando começa a baixar um pouquinho a glicose, a gente começa a ficar com fome. Eu tenho certeza que vocês sabem qual é o sintoma. Tontura? Sim, a pessoa pode ficar tonta, tá perfeito, tá? Mas tem outro sintoma mais interessante. Como é que vocês ficam quando vocês estão com fome, gente? Fraqueza também. Mas tem um sintoma mais clássico. Irritado, boa, Fran. Isso aí. Eu fico brabo. Perfeito. Gente, a hipoglicemia, o primeiro sintoma dela é irritação, tá? É exatamente isso. O diabético, a primeira coisa que ele começa a ficar quando ele começa a entrar em hipoglicemia, ele começa a ficar de mau humor, tá? Então ele fica de mau humor, daí daqui a pouco ele começa a se sentir fraco, tonto,
Ele vai começar a perder perda de motricidade fina, então ele vai perder um pouquinho da coordenação dos dedos, das mãos, vai começar a falar meio enrolado assim, porque começa a ficar mais difícil de coordenar a musculatura da boca, né? A musculatura para fala. Então, a hipoglicemia começa a acontecer, né? E se isso não é tratado, né? Se ele não vai lá e come algum carboidrato de rápida digestão, a pessoa pode entrar em coma. O que é isso, gente? Primeiro ela vai desmaiar, né? Primeiro ela vai desmaiar e depois o que vai acontecer? O cérebro dela vai devagarinho parando de funcionar e a pessoa pode entrar em coma hipoglicêmico se isso não for tratado, tá? Isso só acontece em diabéticos, esse tipo de caso tão extremo, tá, gente? Ele não acontece em pessoas saudáveis. Isso é importante a gente compreender, porque as pessoas normalmente acham que aquelas tonturas são hipoglicêmicas, mas as tonturas, assim, que a gente tem de levantar peso, levantar rápido, normalmente são tonturas de hipotensão arterial, tá? E não de hipoglicemia. É uma coisa importante da gente entender. Eduardo, dá para considerar como uma embriaguez? Não, eles não chamam isso na área médica, não se chama isso de embriaguez, né? Se chama realmente de hipoglicemia, tá? Porque a pessoa não acaba perdendo capacidade de raciocínio, né? Ela tem alguns sintomas bem característicos que são diferentes da embriaguez, tá? A embriaguez das profundezas, essa que eu falei, a pessoa começa a perder capacidade de raciocínio, tá? A ponto de mergulhadores, por exemplo, quando eles estão lá no fundo, para ver se o colega está embriagado, o que eles começam? Eles começam a pedir para a pessoa fazer conta. Tipo assim, fazem assim com as mãos e o outro tem que fazer a soma, né? Tanto mais tanto, né? 7 mais 3, tanto mais tanto. Para o outro responder, para ver assim, ó, se ele começar a não responder direito as perguntas que eu estou fazendo, ele vai ter que subir, né? Porque está ficando perigoso, já não consegue fazer nem conta simples de matemática. Então não está mais adequado ele permanecer aqui. Leva um papel e caneta, não o mesmo papel e caneta que a gente usa, né? Mas tipo um tablet, né? Uma coisa para escrever debaixo d'água e tal, assinar, fazer assinaturas, né? Para sempre estar se testando, né? Porque isso é um perigo bem grande, assim. Existem casos de mortes porque a pessoa estava lá embaixo, no fundo, e fez alguma rateada por estar embriagado, né? Mas embriagado não porque bebeu, embriagado porque está muito no fundo e aconteceu um acúmulo de NO2 e acabou falecendo porque tomou alguma decisão ruim, né? Fez alguma coisa que não deveria, tá? Bom, além da barreira hematocefálica, gente, nós temos no encéfalo aqui, assim, um conjunto de plexos que liberam o que a gente chama de líquido cérebro-espinal, tá? Gente, o que é o líquido cérebro-espinal? O líquido cérebro-espinal, ele vai se encontrar, vocês devem lembrar lá nas aulas de anatomia, que nós temos meninges, né? As meninges são esses espaços aqui entre o sistema nervoso central e as maters, né? E as nossas películas de tecido colágeno, que separam o meio externo, que, claro, tem aqui o crânio e depois a pele, né? Mas que nos ajudam a nos separar do meio externo e meio interno. Essa meninge, aqui, ó, dura mater, aracnoide e pia mater, né? Essas meninges, que são esses espaços, então, eles estão cobertos de líquidos, né? Preenchidos com um líquido, que é um líquido que nós chamamos de líquido cérebro-espinal.
Eu acho, assim, particularmente, eu acho o líquido cerebroespinal muito interessante, porque, gente, porque é como se fosse a água do nosso cérebro, né? Ele tem o próprio líquido, ele tem a, a própria irrigação, assim, que não é o sangue, tá? Mas é uma outra irrigação que serve também para passar nutrientes e para remoção de resíduos. Quem lembra daquela região aqui de neurônios que está bem na superfície do telencéfalo e que é cheio de neurônios específicos, e alguns desses neurônios são importantes para a manutenção do tecido nervoso. Nós vimos aula passada, sei lá. Quem lembra? Que tem um nome engraçado, neuro alguma coisa. Tinha várias células, vários tipos de célula nervosa que são específicas dessa região. Já esqueceram, gente, de 2 aulas atrás? Vou lembrar vocês, então. Aqui, gente, a neuróglia. Ó, a neuróglia, que é essa região bem superficial aqui, ó, do encéfalo, que tem uma série de neurônios, ó, cada um com uma função, ó, astrócito, oligodendrócito, micróglia, célula epidimal. Célula epidimal são as principais que fazem esse revestimento dessas cavidades, célula de Schwann e célula satélite, tá? Então, a neuróglia, ela está aqui nessa parte mais superficial aqui, tá? Aí, o que que acontece? Nós temos regiões que vão ser responsáveis pela produção desse líquido cerebroespinal. E são essas regiões com o nome de plexo, tá? Então, nós temos aqui, ó, o plexo corióideo, aqui em cima, o plexo corióideo do ventrículo, né? Lateral do terceiro ventrículo, do quarto ventrículo, que são responsáveis por produzir esse líquido que vai hidratar e nutrir, tá? Remover resíduos, absorve também resíduos das células que estão aqui nessa região, né? Ela tem várias funções assim de manutenção. É como se fosse um líquido linfático, assim, mas ainda é outro terceiro líquido, né? Então, ele tem a função de proteção, porque ele serve como um amortecedor, né? Se eu bato de cabeça, tem um espaço aqui para o cérebro dar uma balançada sem se lesionar, né? Então, ele tem a função de proteção, nutrição, eita, proteção, nutrição, remoção de resíduos. Essa remoção de resíduos, tá? Ela se dá na direção encéfalo barra medula para o sangue. Eu acho que aqui, embaixo da figura, a gente consegue ver bem direitinho essa remoção de resíduos acontecendo. Aqui, ó, então aqui dá para ver vermelhinho, que tem uma certa vascularização aqui no espaço da medula aqui, e há essa troca aqui de fluidos, tá? Essa região aqui do líquido cerebroespinal, aqui entre a aracnoide e, e a pia mater aqui, né? Que é essa região aqui, a pia mater é aquela que está bem colada no encéfalo, e a aracnoide é essa um pouquinho mais, tá? Ela vai ser o mesmo lugar em que acontece a pulsão, né? Acho que a gente conversou sobre a pulsão lombar, que é a injeção de um fármaco aqui anestésico para diminuir a sensibilidade da medula sem prejudicar outras partes do corpo e para ser bem eficaz aqui nessa questão de paralisação e manter a pessoa acordada, né? Então, ela vai acontecer aqui nesse líquido. Esse líquido também
Se a criança, por exemplo, produz muito líquido cérebro-espinal, que tipo de patologia vocês acham que ela vai ter se é um bebezinho e esse bebezinho produz muito líquido cérebro-espinal? O que vocês acham que vai acontecer? Hidrocefalia, perfeito, Fran. Né? Vai acontecer hidrocefalia, então a cabeça do bebezinho vai começar a crescer, crescer, crescer. Por quê, gente? Porque os ossinhos dele ainda são muito sensíveis e vai começar a ter um aumento de pressão. Então, até isso se normalizar, gente, vai causar lesão celular, a criança vai crescer com uma série de dificuldades aí de desenvolvimento cognitivo, né? É um quadro bem sério, se não for tratado, tá? Então, como é que se trata isso, gente? Hoje é bem simples de tratar, claro, tem que ter o atendimento médico mínimo, né? Por quê? Porque o que se faz? Se coloca um dreno aqui no encéfalo, tá? Numa regiãozinha mais lateral, assim, e se junta esse dreno lá com o sistema digestório. Então, tudo que ela produzir de excesso de líquido cérebro-espinal vai para o intestino e é eliminado. Entenderam? Então, é uma coisa bem simples, entre aspas, de ser tratada, né? Se tiver atendimento médico. Hoje, hidrocefalia, teoricamente, deveria ser uma doença do passado, né? Porque com um bom atendimento a gente consegue tá resolvendo aqui esse tipo de situação. Aqui, ó, até achei uma figura bem legal do catéter, né? Ele tem uma válvula que mede a pressão de quanta água está saindo, ó. Então, olha só que bacana, ó. Dentro do encéfalo se coloca o catéter, passa isso por dentro da pele da criança, ele passa aqui pelo pescoço, vem pela barriguinha e é inserido aqui com o trato digestório, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para a gente entender essa questão desse líquido que é produzido, né? E é super importante de ser controlado, porque, pô, imagina uma pressão de líquido aqui espremendo o cérebro da criança, além de causar lesões, né? Vai prejudicar o desenvolvimento, pode causar aí sintomas desagradáveis para o bebê também. Então, é algo bem interessante da gente tá compreendendo, tá? Vou deixar ele aqui. Vou botar as duas figurinhas pequenininhas aqui do lado, ó, para caber aqui o restante que eu vou falar agora na próxima aula, tá? Na próxima aula, na continuação da aula. Deixa aqui. Daí, quando vocês quiserem consultar a imagem, vocês podem tanto se aproximar dela, tá? Ali no PowerPoint que eu vou disponibilizar, ou só aumentar ela para ler, tá bom? Tá aqui. Líquido cérebro espinal. Bom, mas a parte mais plus legal de todas do encéfalo, logicamente, é entender para que ele serve. E é isso que nós tentaremos fazer, tá? Nós vamos tentar entender para que serve esse diabo desse encéfalo aqui. Como assim, prof? Gente, cada região do encéfalo tem uma função específica, certo? Então a gente tem que entender cada uma delas que vai ter uma função específica e depois tentar entender como que isso... Cadê vocês aqui, gente? Eu não estou achando... tá aqui. E depois como cada uma delas interage com o nosso corpo e como que a gente produz o movimento, como é que a gente tem as sensações, né? Na nossa próxima aula a gente vai entrar nos sentidos, eu vou falar um pouquinho sobre visão, audição, paladar, né? São vários elementos assim que são bem importantes de serem compreendidos a partir aqui de cada função encefálica. Bom, a primeira região que a gente vai entender aqui é o bulbo. O bulbo, gente, a medula a gente já entendeu, né? Ela transmite sinais aferentes e eferentes. Na parte posterior é a parte sensitiva, na parte anterior é a parte motora. Nós temos reflexos medulares, ou seja, a medula
ela é capaz de tomar determinadas decisões por nós, né? Ela faz coisas por nós, por exemplo, o reflexo patelar, né? Que é um exemplo bem clássico, ah, porque ela contrai um músculo involuntariamente, ou seja, sem eu querer contrair, ela contrai o meu músculo. Então vamos de baixo para cima aqui, para ver agora o que o bulbo faz, gente. Uma coisa que é legal, deixa eu ver se eu acho aqui uma figura também, é a gente entender que o nosso cérebro, gente, ele tá mais para uma engembração da evolução do que para uma obra de arte, tá? Por que que se diz isso? Porque os nossos cérebros ancestrais ainda estão aqui, certo? Então, as nossas partes do encéfalo, que são ancestrais, ou seja, que são das espécies que vieram antes da gente, continuam aqui, sabe? E a coisa foi só indo uma em cima da outra, uma em cima da outra. E só que os nossos instintos mais primordiais continuam aqui, sabe? Os seres humanos, por exemplo, tá? Se comportam com o que a gente chama de comportamento de manada, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar, assim, tem várias experiências sociais, assim, que são bizarras, assim, que, por exemplo, a gente sabe que tem uma coisa muito errada de ser feita, né? E daí, se tem um monte de gente fazendo aquela coisa errada, mesmo a gente sabendo que é errado, as pessoas vão lá e começam a fazer aquilo, só porque tem um monte de gente fazendo aquilo também. Isso se chama comportamento de manada, eu imito os outros. Isso é o que uma ovelha faz, sabe? A ovelha vê todas as ovelhas pulando do penhasco, o que, que ela faz? Ela vai lá e pula. Tanto que tem um monte de caso, assim, famoso, de gente que perdeu um rebanho inteiro porque uma ovelha pulou do barranco, outra. E assim sucessivamente, né? Daí o Eduardo, o famoso, mas mãe, todo mundo vai. Aí é outra coisa, né? É desculpa para ir na festa, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, gente, a evolução do nosso cérebro entre as espécies. Só para vocês verem como o nosso encéfalo, ele é, na verdade, muito parecido com o encéfalo de outras espécies durante a nossa fase embrionária. Deixa eu ver aqui. Embrionária. Tá? Porque o nosso encéfalo embrionário, gente, ele é quase igual entre quase todas as espécies, tá? Isso fala muito, assim, sobre a nossa espécie. Ó, aqui tem um exemplo que é muito bacana, que é de ver como é que é o nosso embrião, tá? Em primeiro lugar, o que é o embrião, né? É a gente antes de virar o que a gente é. Olha só como é que é o embrião das espécies. Ó. Isso aqui é o embrião nos primeiros meses, dias, dependendo da espécie de vida, né? Então, ó, esse aqui é um peixe. Esse aqui eu acho que é um macaquinho. São iguais. Talvez seja até um ser humano. É um ser humano, ó, tem pé. Isso aqui é um peixe, esse é o ser humano. Embrionariamente, gente, nós somos idênticos, praticamente idênticos. Ou seja, a gente foi se diferenciando depois, né? Nos outros detalhes que vêm depois. O que, que isso significa? Que a gente tem uma origem comum, tá? Quem ainda duvida de evolução, cara, não dá para duvidar disso, sabe? Nós temos uma origem comum. São muitas semelhanças, são muitos aspectos, são muitas espécies com características semelhantes e a gente consegue artificialmente fazer evolução nas espécies, né? A gente pode dizer isso usando como exemplo o cachorro, né? O cachorro é uma espécie de animal que só existe por nossa culpa, né? O que existia antes era o lobo, e aí o que, que aconteceu? A gente começou a dar comida só para os lobos que gostavam da gente, que gostavam da gente, que não nos mordiam, não nos comiam, né? E aí o que, que foi acontecendo? Os lobos mais dóceis foram sobrevivendo, deixando descendentes, e hoje a gente tem uma espécie de lobo que é completamente diferente, que é o canines familiares, que ele basicamente é um lobo domesticado, né? Mas ele já nasce domesticado. Ele não é domesticado durante a vida.
E isso explica muito sobre a evolução das espécies, tá? Essa figura aqui é só uma curiosidade sobre a questão embrionária, tá? Eu vou deixar ela do ladinho, sim, só de lembrança, tá? Bom, vamos entender então por que eu disse que o nosso cérebro ele é na verdade uma enjambration, tá? Bem coisa engembrada mesmo. Porque assim, ó, gente, a primeira parte do sistema nervoso que surgiu entre as espécies foi essa aqui, foi o bulbo. Se ele foi a primeira parte que surgiu, o que vocês acham que o bulbo vai ser responsável assim? O que as primeiras espécies tinham que fazer para sobreviver? O que vocês acham? Que é uma coisa assim que as primeiras espécies com sistema nervoso central tinham que fazer para se manter vivas, sabe? A função básica que qualquer espécie tem que ter para ficar viva. O que vocês acham? Se a gente para de fazer isso agora, a gente morre instantaneamente. Respirar. Muito bom. Gente, a primeira parte do cérebro, a primeira parte que ela é responsável é respiração. Se a gente para de respirar, a gente morre. Então a gente tem que. Essa primeira parte que surgiu era a parte da respiração, certo? Claro que o bulbo vai ter outras funções também. Ele vai controlar, por exemplo, a frequência cardíaca. Então, eu tenho que respirar e o meu coração tem que bater, né? Então, esses são as primeiras funções básicas que o nosso corpo tem que ter, tá? Então, se a gente pegar aqui e colocar as funções do bulbo, e vocês vão ver que vai ser bem assim. A gente vai ir cada vez mais para cima e cada vez vai ficando mais complexa a função da coisa, né? Então, tipo, desde um. Cara, deixa eu pensar assim, ó, desde um peixe, que é o vertebrado mais simples, né? Até o ser humano, todos têm bulbo e ele é responsável pela respiração e ritmicidade da frequência cardíaca, tá? Então, bulbo, não é bulbo, é bulbo. Uma vez um aluno me disse, pô, prof, mas é tanta parte no cérebro, como é que eu vou lembrar de tudo? É só olhar pela complexidade da tarefa. Tá? Respiração e frequência cardíaca. Junto com a frequência cardíaca, tá? Vem o lance da pressão arterial, certo? Por quê, gente? Porque eu tenho que controlar não só a frequência, mas a força, né? Então, a dinâmica do sangue, ela é controlada aqui pelo bulbo, tá? Então, o controle da pressão arterial ocorre nessa região. E isso se dá, gente, a partir da vasodilatação. A gente já viu isso. Não, isso, calma, peraí, eu tô confundindo. Aqui é Físio 1. É que semestre passado foi Físio 2. Então, a gente vai ver isso em Físio 2. Vasodilatação, controle de pressão arterial, ah, fluxo sanguíneo, essas coisas. Uma de vocês aqui já teve lá em Físio 2 e já viu essa parte. Tô meio confuso aqui, porque semestre passado eu dei Físio 2 para Canel. Bom, vamos lá. A próxima região aqui, qual que é a mais de cima agora? Vamos botar de uma cor aqui, que a gente vai indo por cores, vai ficar legal o negócio. Vamos de azul mesmo. Vai de azul. Bom, a próxima região aqui, que está logo acima, é a ponte. Tá? A ponte, como o nome mesmo já diz, tá? Ela vai começar a transmitir informações entre outras regiões, tá? Então a ponte basicamente ela vai ser assim uma parte que vai conectar as outras regiões do encéfalo, então cerebelo, o telencéfalo, o mesencéfalo, a hipófise, o hipotálamo, o tálamo, todo mundo vai se conectar aqui, vai centralizar essas informações na ponte. Então, opa, vamos pintar esse aqui de azul, que foi a cor que a gente pintou ali,
o quadradinho dele. E agora vamos fazer aqui de outra cor a ponte. Vamos pintar aqui a ponte. A ponte é bem essa bolinha aqui que fica logo em cima do bulbo. E a ponte vai ser laranja. Tá bom, gostei do laranja. Aí. Deixar ela meio transparente, né? Para a gente poder enxergar ela. E vamos colocar aqui as funções. Ponte. Então, ela vai ser uma região de transmissão de informação entre os axônios, entre os neurônios das outras partes do encéfalo. Transmissão, vamos botar assim, transmissão e conexão. Então, ela conecta e transmite informação de uma região para outra, né? Junta todo mundo aqui e transmite informação de um para o outro aqui, a ponte. Tá? Daí, nós temos o mesencéfalo, que é esse pedacinho bem do meio aqui, gente, que esse vai ter agora a importância de centralizar e transmitir, tá? As informações motoras. Esse aqui ele vai ser bem específico com relação às informações motoras, que é bem essa partezinha assim, curvilínea aqui, tá? Que é o mesencéfalo. Esse cara aqui vai ser amarelo. Deixar meio transparente aqui. Tá ali. Não é ponta, é ponte. Mesencéfalo. Pintei ele de amarelo. Então, transmissão e conexão de informações motoras dessa vez. Tem uma doença, gente, que vocês acham, gente? Se aqui transmite as minhas informações, tá? Então, tipo, eu tenho uma vontade de me mexer e daí eu passo ela lá para baixo e eu me mexo, né? Então, eu mando essa informação de que eu quero me mexer e eu me mexo. Que doença que vocês conhecem que a pessoa tem vontade de se mexer, ela consegue se mexer, mas isso é cortado aos poucos. O movimento dela começa a ficar dissociado e começa a ter perda de coordenação, de motricidade fina, a caminhada começa a ficar um pouquinho mais difícil, né? Qual é essa doença, assim, que eu tenho vontade de me mexer, mas eu começo assim, ó, por exemplo, eu quero pegar esse celular, daí eu começo a fazer assim, ó. Daí eu tenho vontade, eu vou pegar. E aí eu pego, sabe? E aí eu faço a coisa, assim, que o movimento é todo dissociado, né? Tem uma questão bem difícil de coordenação motora, a motricidade fina é bem prejudicada. Uma doença que vai evoluindo com o tempo, por degeneração do mesencéfalo. Uma doença bem conhecida aí. Vocês viram eu me mexendo aqui, ó? Né? Eu tô tentando pegar o celular, ó. Que doença é essa? Esclerose? Quase. Não é esclerose. Esclerose a gente vai falar mais pra frente. Paloma acertou. É o Parkinson. Então, o Parkinson. Guarda a ela para depois ali, viu, Fra? O Parkinson, ele vai acontecer aqui nesta região.
tá? Tem relação direta com a degeneração do mesencéfalo. Então, é uma doença bem característica que tem relação com essa parte, né? Bom, vamos indo mais para frente. Aí, o que acontece? Bom, inventamos lá o nosso bichinho que consegue respirar e bater o coração, consegue mandar as informações para os outros lugares, que a gente já vai chegar, consegue se mexer, né? Então ele tem uma região que centraliza só a parte do movimento. E a gente vai ter também uma outra partezinha que é bem interessante, que ela é bem fundamental assim também. A gente não percebe como isso é fundamental até estudar a neurologia disso. Gente, quando vocês, por exemplo, aprendem uma coisa nova, em que momento vocês acham que isso é fixado na memória de vocês? Que momento vocês acham que uma memória é consolidada? Quando dormimos. Perfeito. Gente, aqui no meio, essa parte verdinha aqui, ó, deixa eu ver se tá aqui. Ó, ela não tá desenhada aqui, não tem o título dela, tá? Mas essa parte verde aqui que eu fiz é o que nós chamamos de formação reticular, tá? A formação reticular, moçada, ela é responsável pelo controle do nosso sono, certo? E, e é um estado de inconsciência, né? Um estado que desliga a nossa comunicação com o lado de cima, então nós ficamos inconscientes. No entanto, a nossa respiração, olha que interessante, né? A nossa respiração e o nosso batimento cardíaco se mantém funcionando. Por quê? Porque o bulbo não precisa da gente, da nossa consciência para funcionar, né? Então, a formação reticular, ela desliga a nossa comunicação com essa parte de cima aqui. Claro que a gente tem sonhos e tal, mas, por exemplo, tudo que eu me mexo no sonho, eu não me mexo quando eu estou dormindo. Claro, tem umas pessoas que meio que chutam às vezes, né? Alguma coisa passa ali do córtex motor para baixo, né? Alguma coisa passa. Mas quando eu estou dormindo e eu sonho que eu estou correndo, eu estou mandando o comando que eu estou correndo mesmo. Só que ninguém, quando está dormindo, começa a mexer assim com as pernas, né? Como se estivesse correndo. Quer dizer, não é normal, né? Pode acontecer, mas não é o normal, né? Então, a região que centraliza, né? O sono, né? É a formação reticular, é um sistema ativador reticular olha o nome bonito, né? De inconsciência parcial, né? Inconsciência parcial por quê? Porque a gente isso é sono, né? É dormir. Eu estou parcialmente inconsciente, certo? Estou sonhando ali e tal, mas eu estou inconsciente, né? E isso é importantíssimo para os nossos aprendizados, né? Várias coisas aqui para poderem. Ó, a próxima região aqui vermelhinha aqui em cima, ó, é o tálamo. O tálamo também tem função de centralização, tá, gente? Muita coisa aqui vai ter essa característica de distribuição, centralização. Tá? Então, na prova, na dúvida, assim, marca assim, ó, centralização e distribuição. Tem bastante chance de acertar. Ai, ai.
Desenhei de vermelho mesmo, porque ele já é vermelhinho aqui. Daí a gente usa ele dessa cor. Então, vamos agora fazer aqui o tálamo. Vermelho. Então, esse aqui, o que ele vai fazer? Distribuição de impulsos sensitivos e motores. Tá? Então, tanto as sensações quanto os nossos comandos vão passar primeiro pelo tálamo. Bom, agora, depois do tálamo, vem aqui, ó. Então, basicamente o que a gente está falando até agora é respirar, fazer o coração funcionar e dormir, né? O restante aqui é tudo transmissão, conexão, comando, ordem. Nada ainda tá efetivamente tendo funções específicas. Olha ali, alguém perguntou, Eduardo, professor, e quando a pessoa é sonâmbula? Cara, é uma boa pergunta para a gente estudar, né? Qual é a parte do encéfalo que tem relação com o sonambulismo? Acho que é uma coisa legal para dar uma googlada depois. Gostei da ideia. Né? Para a gente dar uma olhada, assim, ó, regiões do encéfalo relacionadas ao sonambulismo. Né? Se a gente googlar isso, eu tenho certeza que a gente acha a resposta. Tem tudo a ver, com certeza tem relação com a formação reticular, deve ter relação também com o sistema límbico, né? Deve ter alguns aspectos. Bom, vamos vir aqui agora para o hipotálamo. O hipotálamo, ele é esse carinha aqui com um formato esquisitão, logo na frente do tálamo aqui, e ele vai ser roxo, gosto de roxo, aqui. Agora aqui já vão começar a chegar funções mais secundárias, né? Um pouquinho mais, funções mais elevadas, assim, né? Mas também que não são funções que nós temos muito conscientes, tá? Mas são funções para manter o nosso corpo funcionando, tá? A primeira coisa, ele vai ser responsável pelo controle do sistema nervoso autônomo. Gente, aqui basicamente, intestino, ah, também vai ajudar um pouquinho na parte cardíaca, na parte respiratória, né? Essas partes que têm relação assim com o nosso sistema que a gente não controla. Bom, o hipotálamo também vai ter função de controlar a hipófise. A gente vai ver mais para frente, tá? Que a hipófise ela é responsável por produzir hormônios, como por exemplo o GH, que é o hormônio do crescimento, tá? Então, é um hormônio super importante para o nosso desenvolvimento, que é uma função básica de todo vertebrado, é se desenvolver, é crescer, né? Então, ele começa na fase embrionária, é ali filhote, né? Um imaturo, né? Espécie imatura, e depois vira espécie adulta, que é uma função básica de todas as espécies, talvez todas, ou quase todas as espécies, mas de todos os vertebrados, com certeza, né? Então, controle da hipófise, certo? A hipófise a gente vai ver mais para frente que ela, na verdade, é uma glândula que está localizada aqui no sistema nervoso central. Então, ela faz parte do sistema endócrino, que é o nosso próximo sistema, que é responsável por produzir, por exemplo, o hormônio de crescimento, tá? Ele vai ser responsável também pelo controle da temperatura corporal. Ele vai ser responsável
por o que a gente chama de ritmo circadiano. O que é isso? Ritmo circadiano, gente, é sono barra vigília. Então, é ele que vai mandar se a formação reticular vai fazer a gente dormir ou não. Esse cara comanda, entendeu? Esse é o que vai comandar a formação reticular. Então, esse aqui vai dizer se a gente vai estar acordado ou dormindo. Esse vai dizer quando, e esse aqui é o que vai executar, certo? Temperatura corporal. Então, podem ver que são todas coisinhas bem basiquinhas, assim, né? Que servem para basicamente nos manter vivos, certo? Centro de sede também fica aqui. Sentir sede, né? Ingestão de líquidos. Opa! Então, a nossa sede, ela começa aqui nessa região. Então, são várias funçõezinhas aí que o hipotálamo tem também para nos ajudar a permanecer vivos, tá? Aí, a gente vai aqui para essa região bem de trás aqui, ó, que é esse segundo cérebro, né? Que é o cerebelo. Cerebelo também é bem interessante porque ele também vai ser responsável por controlar funções bem básicas, mas já não tão básicas quanto o hipotálamo. Vamos ver que cor que a gente vai fazer ele. Laranja? A laranja já foi. Eita, não tem mais cor. Mais cores. Vamos botar esse cara aqui. Rosa. Cerebelo agora. Cores fashion. Cerebelo é esse carinha aqui, essa bolinha separada aqui, que fica embaixo do telencéfalo, tá? E ao lado aqui da medula, ponte e bulbo. Vamos pintar aqui essa região. Rosa, da hora. Cerebelo da hora. Ficou legal, Rosa. Aí. Então, cerebelo. Bom, vamos ver qual é a lista de funções desse cara aí. Eita, sumiu aqui. Cerebelo. Gente, o que o cerebelo faz, tá, gente? A primeira coisa que ele faz, tá, é controlar o nosso equilíbrio. Se chama vestíbulo cerebelo. É uma parte de dentro do cerebelo que se comunica diretamente com o sistema vestibular, tá? E é responsável por controlar o nosso equilíbrio. Ele também vai ser responsável por fazer assim, ó, por exemplo, se a gente planeja um movimento, ele vai lá, vê esse movimento e corrige ele caso não tenha saído como desejado, caso não tenha. Caso a minha meta, o meu objetivo mude, a minha vontade mude, né? Então, o cerebelo, gente, ele vai ser responsável, assim, ele vai ter receptores receptores vestibulares, tá? Vestibulares, a gente vai ver mais para frente, é um órgão que está do lado da cóclea, aqui no nosso ouvido, que é o sistema vestibular, que é responsável pelo equilíbrio. Receptores vestibulares e visuais para controle do equilíbrio e postura. Que mais? Essa questão da coordenação desses movimentos, né? Então, eu tenho, assim, um movimento que eu planejei, certo? Então, eu tenho uma sequência, então, coordenação de movimentos complexos planejados. Então, um movimento de alta complexidade que eu planejei.
E daí, dependendo do que está acontecendo no meio ambiente, ele vai lá, corrige esse movimento e, e adapta ele à situação, tá? Então, aqui, correção e ajuste dos movimentos. Muito bem. Só saiu para fora. Vamos botar todo mundo aqui mais para cima. Ficou colorido o negócio aqui. Esse mais para cima também. Vocês revisam esse quadro, gente, depois que eu posto, tá? Tá servindo para vocês isso aqui? Porque isso aqui é mais ou menos o que eu tenho nos slides, só que assim, num quadro só. Fran, tá usando? Que bom. Legal. Que é uma forma assim que aparece toda a informação numa tela só, né? Ajuda muito. Opa, que bom. Legal. Que bom, que bom, que bom. Fico muito feliz. Vejamos. Tinha mais uma região que eu queria falar. O sistema límbico, claro. Aqui, gente. Vocês podem ver que tem esse riscão amarelo aqui no meio, ó. Que depois tem uma ligação também com a parte mais da frente aqui. Ele se espalha todo aqui, tá? Que é o sistema límbico. Que é tudo isso aqui, ó. Ele faz assim. Assim. E vai circular aqui também essa região, essa meninge aqui. Mais ou menos assim. Ele ainda vai ter umas... Até vou editar um pouco aqui. Ele ainda vai ter umas outras porções que vão entrar aqui, assim, para dentro. Assim. Dá toda a volta aqui. Que é bem interessante, né? Gente, o sistema límbico, ele vai ter duas tarefas, assim, tá? Duas tarefas básicas. É coordenar as nossas emoções. Esse aqui eu vou botar de cinzão, assim. Que ele é um cara meio esquisitão. Aí, ó. Coordenar as nossas emoções e também as nossas vontades, tá? Então, assim, ó, isso é curioso, né? A nossa emoção e a nossa vontade vão estar sempre interligados, né? Então, se eu tenho vontade de fazer alguma coisa, se eu tiver concentrado ou com a minha emoção direcionada para aquilo, a minha vontade pode se alterar, né? Isso tem muita relação com, por exemplo, quadro de depressão, com a manifestação corporal, a expressão corporal, né? Por exemplo, quem dança sabe muito disso, né? Que os meus sentimentos, eles têm toda a relação com, por exemplo, o meu ímpeto para fazer as coisas, né? Com a minha vontade, assim. E isso, o ímpeto de, por exemplo, a vontade de de eu me mexer, a vontade de eu sair de casa, a vontade de eu comer, sabe? As minhas vontades, as minhas coisas voluntárias, né? Vontade vem de voluntário, começam no sistema límbico. Só que o sistema límbico também está relacionado com as emoções. Então é curioso que as minhas vontades, elas também podem estar relacionadas com as minhas emoções. Assim, tem meio que uma relação entre esses dois caras aqui, né? Entre essas duas funções, tá? Sistema límbico, então, não é rosa, esse aqui é cinza, cinzão aqui.
né? Ó, ele tem relação com o controle emocional, então o medo, a raiva, o amor, o ódio, né? O desejo, o de vertebrados já é, mas também tem, por exemplo, um vertebrado muito simples, né? Sou um ratinho, né? Eu tô com medo. Um peixe, vontade, tubarão, do tubarão. Essa é fácil. Gente, a minha internet caiu. Em que parte que eu parei? Em que parte que vocês pararam de me ouvir? Vocês estão me ouvindo agora? Ou foi rápido? Fui e voltei. Tá me ouvindo, Milena? E chegou a trancar meu áudio porque a minha tela preteou aqui, depois voltou. Preteou não, perdão. Caiu, eu saí da sala, depois voltei. Chegou a parar a aula no meio? Trancou por 1 minuto só. Ah, tá, que bom. Foi pouco tempo então. Bom, então eu estava falando aqui da questão do sistema límbico, né? Que ele tem duas funções: a iniciativa e as vontades e os sentimentos. Então, por exemplo, o sentimento de fuga, que é uma vontade que o peixe tem quando tem uma emoção do medo, a vontade é fugir, né? Então, por exemplo, a fuga, né? É um exemplo de sentimento e reação, né? Ah, já se o peixinho vê uma peixinha muito lindinha, né? Então, a vontade de procriação, né? Então, ele vai sentir desejo e vai ter a vontade de procriação da espécie. Então, o sistema límbico ele vai ter relação a essas coisas, né? Um sentimento e uma vontade, um sentimento e uma vontade aqui. O sistema límbico, de uma forma simplificada, tá? É um jeito da gente entender o que ele é responsável. Bom.
Mas Jesus, caí de novo. Quem é que tá me mandando para fora da sala? São vocês? É vocês que estão me chutando para fora da sala, gente? Mas que coisa, isso nunca aconteceu. Bom, vamos lá, gente. Olha só. Rapidinho, então, para terminar aqui, que é uma região bem simplesona de entender. Então, nós temos aqui ó, uma área, que é, por exemplo, essa laranjinha da frente. Visual, que controla a parte da visão. O lobo frontal, que é a parte que controla a nossa consciência, que controla, por exemplo, a nossa ética, né? Aqui no lobo frontal. Se uma pessoa, por exemplo, tem uma lesão aqui no lobo frontal, gente, ela vira um psicopata, né? Olha só que interessante. Aí nós temos, deixa eu ver aqui, que mais que seria legal da gente pegar aqui. A área pré-motora, tá? Tem a área motora, cadê? A área motora primária, que é essa aqui, e a área pré-motora, que é onde eu faço os movimentos planejados, mais complexos, passam primeiro por aqui. Área somatosensorial primária. Essa aqui, gente, a primária é a parte da nossa pele, né? Então, por exemplo, coceira, tato, pressão, cócega, temperatura, tudo vem aqui nessa região, tá? A área de associação somatosensorial, então aqui ocorre a centralização dessas informações. A área de Wernicke, aqui ocorre reconhecimento de palavras, área de associação visual, tem também área gustativa em algum lugar, aqui a área auditiva, essa verdinha. Cadê a gustativa? Integradora comum, visual primária. Aqui, ó, área gustativa, que é essa azul escura aqui embaixo, tá? Cada uma vai ter uma função, assim. As que não são óbvias, tá, gente? Que não tem, assim, o nome, né? A área visual, óbvio que é responsável pela formação de imagens, né? Mas são, basicamente, a área de Wernicke, ou Wernicke, né? Que é a área responsável pelo reconhecimento e formação de palavras, reconhecimento e formação de palavras. Eu estou online ainda, né, gente? Por favor. Diz que eu estou online ainda. Tô, acho que tô. Pelo menos aqui a telinha tá normal. Tudo certo, Eduardo? Obrigado. Porque da outra vez eu fiquei falando aqui, só fui ver depois que eu tinha caído. A área somatosensorial, né? Também tem um nome difícil, somatosensorial. É responsável por centralizar as informações que vêm da pele, né? Então, por exemplo, tato, coceira. Coceira, em fisiologia, é prurido. Prurido. Coceira. Temperatura. Dor. Cócegas. Exemplos engraçados aqui. Cócegas. Mais que a pele sente, gente? Acho que é isso, né?
Visual, gustativa, auditiva, olfatória, todas essas tem aqui, né? Ah, o lobo frontal, né? O lobo frontal não é óbvio. Lobo frontal. Essa região é interessantíssima, né? Porque é a parte mais complexa do nosso encéfalo, né? Então, no lobo frontal está a nossa personalidade, nosso comportamento, a nossa ética, tudo que é super complexo, assim, tá aqui no lobo frontal, né? Que desgraça, né? Tem casos curiosos, assim, tipo de pessoas que têm lesões no lobo frontal, gente, e viram, cara, tipo, não estão nem aí a nossa empatia, né? Lembrei agora que eu queria falar, empatia fica aqui no lobo frontal, gente. Isso, empatia é o nosso sentimento de sentir a dor do outro. Então, por exemplo, se a pessoa sofre uma lesão muito séria aqui na frente, cara, ela pode perder parte do comportamento empático dela. Ela pode virar um psicopata. Não um psicopata assim de sair querer matar todo mundo, tá, gente? Isso é um serial killer. Psicopata, gente, é basicamente apatia, doença psíquica, né? É uma pessoa que não consegue reconhecer os sentimentos dos outros, não se importa, né? Tipo, não tá nem aí. Gente, quem sabe, uma vez fizeram uma pesquisa, qual vocês acham que é a profissão que mais tem psicopatas? Qual que é a profissão que menos se importa com os outros? Tipo, que os psicopatas tendem a ir para essa profissão. Vocês sabem? Não é professor, tá? Ai, tô todo descabelado aqui. Não é professor. Perfeito, Fran. Eduardo e Fran estão corretíssimos. São grandes empresários e políticos, né? Normalmente grandes empresários, porque para chegar lá eles, né, meio que não se importam com muita coisa. E políticos também tendem a não se importar muito com as pessoas, não. Não é que todo político não se importa com as pessoas, tá, gente? É que, se for olhar o percentual de psicopatas nas profissões, essas duas são as profissões que mais tem. Políticos e grandes empresários, né? São, são profissões aí que não estão aí para serem muito gentis, não. Agora, gente, eu só vou botar uma figura aqui. Essa aqui, gente, que é o caminho que as sensações fazem para chegar no nosso encéfalo, tá? Deixa eu ver se ela cabe aqui. Ela é bem importante. Ela é relativa, parece difícil, mas ela é bem simples, tá? Olha só, a gente já falou de medula, né? Então, por exemplo, aqui, eu quero falar das sensações chegando no meu encéfalo, né? O que elas fazem? Elas vão fazer exatamente o caminho da medula e vão passar por essas zonas de centralização até a região que elas têm que ir. Então, por exemplo, tem dois caminhos possíveis, tá? Então, aqui está a medula, aqui está o bulbo, e aqui está o mesencéfalo, e aqui está o tálamo, ó, todas as nossas zonas centralizadoras. Ó. Então, o que acontece? Ó? Normalmente, nós temos três neurônios que fazem o caminho das informações. Então, por exemplo, tato, pressão, vibração, propriocepção, ou dor, frio, calor, cócegas. Né? O que eles vão fazer? Ó? O primeiro neurônio vem daqui da medula. Gente, é um neurônio. Olha só, o que ele vai fazer? Ele vai vir aqui, por exemplo, o tato, vem da mão, entra, vai até a medula, sobe. Gente, lembra que eu falei que tinha neurônios que podia ter até 1 metro? Então, ele vai subir e vai vir até o bulbo. Um neurônio. Depois nós vamos ter um segundo neurônio que vai ser só do bulbo até o tálamo. Olha só. Então, por exemplo, a sensação de tato. O que ela vai fazer? Ó? Um neurônio vai vir lá da mão até o bulbo. Outro neurônio vai vir do bulbo até o tálamo. E outro neurônio vai vir do tálamo até a região responsável
pela sensação que é a somatosensorial, que é essa azulzinha aqui. Então, são 3 neurônios, cara. Claro que são milhares, porque são feixes. Mas, se tu for olhar um depois do outro, são 3. São células, assim, que tem aquele fiozinho, que é o seu axônio, que é super comprido e vai de uma região a outra. Sabe? A gente pensa que célula é, assim, pequenininha, cara. É mesmo, só que ela pode ser comprida também. Tá? Então, aqui, ó. Aqui tá escrito bem direitinho. Parece difícil, mas não é, ó. Então, ó, tato, pressão, vibração, propriocepção. Ele entra aqui, vem na medula. Quem não lembra direito de medula, né? Aqui, ó, que é a parte da coluna sensitiva, que é a de trás, que é a posterior, né? Então, ele vem aqui para trás, sobe, ó, primeiro neurônio, vem lá da mão até aqui e sobe, tá? Ó, inclusive, aqui que vai ter ó, o corpo celular dele, ó. Vai estar aqui no gânglio. Daí, ali no bulbo, ele vai ter outro neurônio que vai subir um pouquinho mais e vai até o tálamo. Esse pedaço, eu faço aqui como se eu estivesse mostrando para vocês. Mas isso aqui, gente, é encéfalo. Aqui são 3 recortes do encéfalo. 2 aqui transversais e um coronal. E só isso aqui é a medula. Então, é um desenho bem simplificado. E aqui parece que o encéfalo é maior que a medula, né? Mas, na verdade, a medula é mais comprida. E o encéfalo é mais curtinho. Tá? Já para outras sensações, como, por exemplo, dor, frio, calor, né, coceira, cócegas, o que acontece? O primeiro neurônio vem até a medula. Daí, dentro da medula vai ter outro neurônio. Então, o primeiro neurônio vem só até aqui. Aí, o segundo neurônio vai fazer todo o caminho. Então, um neurônio vem até a medula, outro vai fazer o caminho até. Perdão. Até o tálamo. E o terceiro vai fazer a do tálamo até a região somatosensorial. Tá? Que a somatosensorial seria aquela mais na extremidade. Então, cara, 3 neurônios é o suficiente. Inclusive, isso é uma das questões que eu fiz no banco de dados. Quantos neurônios são necessários para ir da ponta do dedo até o encéfalo? Resposta: 3. 3 neurônios é o suficiente. Tá? É claro que são milhares porque são feixes, né? São feixes de neurônios, porque nós temos milhões de terminações nervosas aqui, que são as ramificações desses neurônios. Mas de comprimento, 3 é o suficiente para chegar daqui até a ponta do dedo, até a ponta do dedo do pé, se a gente quiser. Tá? Sei lá, eu acho, para mim é assim, quando eu aprendi é tipo inconcebível, sabe? Mas, cara, célula é um negócio minúsculo, como é que pode ser assim? Mano, é porque o axônio deles são gigantes, entendeu? Tipo, o corpo celular dele é microscópico, só que o axônio é gigante, e aí chega lá no final mesmo, tá? Essa é a parte das sensações, tá? Então, isso aqui a gente chama de caminho, tá? Caminho sensorial. Inclusive, foi uma pergunta de um concurso uma vez que eu fiz. O número de neurônios que representa o caminho sensorial, o número de neurônios do caminho motor. É a mesma coisa. E esse aqui é o caminho motor. Tá? Parece difícil esses desenhos, eu não gosto desse recorte aqui, eles tinham que ter inventado isso aqui de um jeito mais fácil. Porque assusta esse desenho aqui. Às vezes, quando eu chego para os alunos, eles olham isso aqui e eles meu Deus, professor, mas gente, barbado esse negócio aqui. Super simples, parece que eles querem deixar mais complexo um negócio que é meio simplão demais, sabe? O caminho motor sensorial é aquela informação aferente, né? A informação que sobe. A gente falou que o sistema nervoso periférico ele vai ter a parte sensorial e a motora. A sensorial sobe, a motora desce. Tá? E aí a motora, ela vai ter aquela curiosidade que vocês já sabem, né? Então aqui o córtex motor, tá? O córtex motor é esse aqui que é vermelho, tá? Aqui é o córtex sensorial, aqui é o córtex motor. Ele tá um do ladinho do outro, tá? O que ele vai fazer? Ele vai descer aqui um neurônio, um neurônio começa aqui, daí ele vai descer, vai passar aqui pelo ladinho do tálamo, vai passar pela ponte, pelo bulbo, e aí, o que acontece? O lado direito vai virar para o lado esquerdo, e o lado esquerdo vai virar para o lado direito. Então, o que acontece? O neurônio vai se dividir aqui,
e vai ir até aquele lado, ó. Então ele vai se dividir em dois neurônios. Aqui alguns neurônios vão se ramificar e passar pelo lado esquerdo da medula, outros vão passar pelo trato anterior, ou seja, mais central aqui na medula, mas depois o que eles vão fazer? Eles vão ir para o lado contrário. Então o neurônio que começou aqui do lado esquerdo, ele vai para o lado direito, porque as nossas sensações motoras são cruzadas. Então, por exemplo, se eu tenho um AVC do lado esquerdo, eu vou perder o movimento do lado direito. Por quê? Porque o córtex motor esquerdo controla o lado direito e o córtex motor direito controla o lado esquerdo, né? É cruzado a parte motora. A sensorial não é, mas a motora é. Curioso, né? Ah, perdão, a sensorial e a motora são, tá, gente? Desculpa. A sensorial e a motora são cruzadas. Então, se acontece um problema aqui, eu vou perder sensações e controle aqui. Tá? E os neurônios estão aqui, ó, neurônio motor superior que vem lá do encéfalo, passa por toda a medula e ele só vai se encontrar com o próximo neurônio motor periférico ali na medula, na parte transversal aqui, nessa região que a gente chama de trato córtico-espinal, né? Que aqui ele vai se juntar com o neurônio, vai achar outro axônio e vai ir para um neurônio motor periférico agora até o músculo para controlar o movimento. Então, se a sensação era simples com, com três neurônios, o movimento é mais simples ainda, cara. Com dois neurônios, tu resolve a coisa, entendeu? Um neurônio para vir da medula até a parte responsável, a altura responsável, e depois outro para ir até o músculo. Já a sensorial é um neurônio para vir para a medula, outro para ir do bulbo até o tálamo e outro para ir do tálamo até o córtex sensitivos do lado contrário, né? Então, esse aqui é o caminho sensorial. Precisa ali, ó, três neurônios para resolvida a coisa. Três neurônios. Gente, não quer dizer que ele só tem três neurônios, é que o caminho passa por três. Na verdade, tem milhares, tá? Porque as nossas sensações são super complexas, né? Eu consigo sentir... Mano, tem gente que lê com a pontinha dos dedos, né? Que é o Braille. E aqui o caminho motor. E aqui com dois neuroninhos aqui a coisa tá feita. Olha só que bonito que ficou esse quadro. Caraca, mano. Um monte de cérebro jogado para todo lado. E a nossa colega que vai apresentar o trabalho, tá aí? Fale comigo. A Valentina, você mesmo? Só você veio, a Chayane não veio. Ela simplesmente não veio. Esqueceu de, de vir. Conseguiu um fone, será, Valentina? Opa, que bom, vamos testar ele, ver se funciona? Eu vou parar de gravar, tá, gente? Para ficar gravado